Acabamos de firmar o termo de cooperação entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, aqui representado pela presidente do Conselho Diretor, a doutora Marilena Lazzarini, a quem agora ouviremos algumas palavras. É uma honra enorme para o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e para mim, pessoalmente, estarmos aqui hoje, podendo oferecer uma pequena, mas profunda, do ponto de vista da cidadania brasileira, contribuição à justiça eleitoral. O IDEC foi fundado no processo da retomada democrática, é uma organização que trabalha pela construção da cidadania no seu cotidiano, a construção de direitos, a conquista de direitos, e por isso mesmo valorizamos muito a democracia e as eleições, a justiça eleitoral, que as eleições são a celebração da democracia. Então, isso que o país vive hoje certamente requer a contribuição das organizações sociais e da cidadania brasileira. O senhor pode contar conosco, ministro, e comigo pessoalmente, como presidente do IDEC e como cidadã brasileira que lutou pela retomada da democracia há quase 40 anos atrás. Estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado. O Tribunal Superior Eleitoral, nesta data, tem uma dupla honra e alegria. A primeira é a celebração desse termo de cooperação entre o TSE e o IDEC. E a segunda, estarmos todos aqui ao lado de uma pessoa, a doutora Marilena Lazzarini, que representa, nestes anos da história constitucional da redemocratização, uma testemunha que traduz em todos os sentidos o ideário de justiça, de defesa dos direitos e de realização da cidadania. E este termo, portanto, é um momento no qual a Justiça Eleitoral e o IDEC se dão as mãos pela democracia, pelo direito e pela justiça. É um termo que visa enfrentar a desinformação. E enfrentar a desinformação é promover a paz, o respeito e a harmonia. É lutar por um país mais justo e plural, mais apto a acomodar as divergências legítimas num espaço de diálogo contínuo, composto por habitantes que se reconhecem reciprocamente, não como inimigos, mas como concidadãs e concidadãos. Ao mesmo tempo que se dão as mãos, o IDEC e o Tribunal Superior Eleitoral, na data de hoje, também, ao assinar esse termo de cooperação, denunciam com ele o negacionismo eleitoral e conclamam a sociedade civil e as cidadãs e os cidadãos a questionar quem ataca sem provas o processo eleitoral. É hora de pensar e de agir para salvar a democracia, para preservar os consensos fundamentais e blindar as instituições. Doutora Marilena, doutor Igor, doutor Walter, aproveito este momento para realçar os 5 imperativos éticos que, em nosso modo de ver, se colocam na quadra que o Brasil vivencia hoje. Primeiro, abandonar é um imperativo ético, abandonar as mentiras e a lógica de ataques, privilegiando um agendamento propositivo que seja apto a associar aos nossos muitos desafios
os correspondentes caminhos e soluções. Segundo imperativo ético, recusar a retórica conflitiva. Lembro nesse sentido que quem responde o ódio com ódio já foi pelo ódio mesmo manipulado. Nós queremos paz e segurança nas eleições. Terceiro imperativo ético, reprovar expressamente toda forma de violência, propagando o desincentivo, de maneira geral, da violência, seja física, seja simbólica. Quarto, denunciar atos antidemocráticos, não permitindo a sua naturalização. E quinto, preservar o patrimônio democrático, defendendo ativamente o Estado de Direito, as instituições públicas e os fundamentos da democracia liberal. Duas palavras para concluir essa importante cerimônia que chancela, que sela a parceria, uma das mais relevantes que o Tribunal Superior Eleitoral tem firmado. Em primeiro lugar, realço que a Justiça Eleitoral, ao longo de quase um século, tem assegurado, com desempenho sobressalente, a integridade de mecânicas elementares para o processamento pacífico dos dissídios e dissensos coletivos, contribuindo para a manutenção da paz constitucional, e que, ao mesmo tempo, o processo eletrônico de votação é seguro, é transparente, é auditável, ostenta dezenas de camadas de segurança e resulta testado por especialistas externos de forma recorrente e exaustiva. A segunda palavra é expressar cumprimentos e agradecimentos ao IDEC. É hora de união, porquanto os fantasmas insepultos do autoritarismo estão à espreita. Tem nome, tem endereço e tem CPF. Cumpre termos uma união de alerta, de resguardo da institucionalidade e da normalidade eleitoral. Um atuar intenso em defesa dos fatos, do direito e da verdade, para que a sociedade constitucional não sucumba. Concluo afirmando que esta presidência dialoga com todos os segmentos interessados no processo eleitoral e na defesa da democracia. O diálogo constrói. Esta presidência, porém, não abre mão dos princípios que edificam a legalidade constitucional e das próprias funções específicas e exclusivas da Justiça Eleitoral. Nos seus princípios não cede, nos seus princípios não tergiversa, nos seus princípios não renuncia. Por isso, não cede, não tergiversa e não renuncia à sua independência, aos seus deveres e às suas prerrogativas. Que se cumpra sempre a legalidade constitucional, que sejam respeitadas as regras do jogo eleitoral por todos, sem exceção, que a desinformação seja enfrentada com o ousio da verdade, que prevaleçam os fatos e as evidências e que o futuro do Brasil seja habitado pela imprescindível vida democrática. A democracia é inegociável. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Que satisfação. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Parabéns. Muito agradecido. Muito obrigado. Uma via é vossa. Obrigada. E uma via